E aí, vamos começar a pensar, por que é tão difícil falar sobre ele? Quer começar? Porque é tão difícil falar sobre dinheiro? Porque durante muito tempo o dinheiro foi associado a algo negativo, a algo ruim, a um peso, um mal necessário. E ele não é um mal necessário, na verdade ele aplaca as nossas necessidades. Sem o dinheiro a gente não consegue sobreviver. É verdade. Como Estela muito bem já explanou. Verdade. Eu até acrescento essa sua posição, é o seguinte, por que é tão difícil falar? Culturalmente, né, voltando no passado, sempre a gente tem um reflexo hoje daquilo que a gente foi um dia. Culturalmente, também relacionado ao poder, as pessoas usavam o dinheiro para se aproveitar da situação. Então, muitas vezes você vê, por exemplo, existem vários tipos de poder, vamos esclarecer isso. Você tem o poder bélico, por exemplo, que é o poder do armamento, que é o poder da força. Você tem o poder da autoridade, um policial, alguém que possa aplicar a lei. E muitas vezes, você tem o poder político, você dá a um presidente, você dá aos deputados, vereadores, senadores, o direito de escolherem o destino daquele país. Isso é ter poder. Você tem o poder religioso, por exemplo. Agora, quando a gente volta no tempo, como você muito bem disse, o poder foi associado muitas vezes à força, né? Eu tenho o poder, eu tenho a força sobre você. Então, o que acontece? A pessoa que tem dinheiro, ela tem a condição de comprar o poder. Ela pode comprar o bélico, ela pode comprar alguma outra coisa que faça com que o restante das pessoas fiquem refém da situação. Então, muitas vezes a gente fala chavões, frases que têm a ver com o sentido negativo do dinheiro. Então, você colocou... Exato, hoje o dinheiro é fundamental para que a gente compre tudo que a gente precisa, inclusive o conhecimento, o saber para ajudar, para ser melhor. Não existe comida, alimento na boca de ninguém se não tiver o dinheiro. Mas, como o dinheiro é tantas vezes ligado a uma coisa ruim, negativa, e isso é tão forte que a gente tem até religiosidade envolvida e que não vale a pena entrar nessa seara, mas que a nossa cultura acaba trazendo para o nosso dia a dia, que o dinheiro é negativo. Sendo ele negativo, sendo ele uma coisa assim meio suja, como que fica difícil você dar preço? Para mulheres, então, gente, é ainda mais difícil. Parece que você está, sei lá, você está trazendo um mal-estar para a situação. Por quê? Porque a nossa natureza é de ser legal, é de ser boazinha, é de ser gentil. E uma pessoa gentil jamais fala numa coisa suja que é dinheiro. Exatamente. Né? Então é por isso que a cultura vem trazendo uma dificuldade de falar nisso e que devia ser algo tão natural, porque na verdade você já disse, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo usa dinheiro para comer, todo mundo usa o dinheiro para se vestir, para estudar, para aprender, para alimentar o próximo, para ajudar o próximo. Então ganhar dinheiro é positivo. E isto não tem nada a ver com não ter caráter, não ter escrúpulo. Tem gente que ganha dinheiro e é do bem, tem gente que ganha dinheiro e é do mal. Tem gente que não ganha dinheiro e é do bem, e tem gente que não ganha dinheiro e é do mal. Então uma coisa, o bem e o mal, não tem nada a ver com ter ou não o dinheiro. Você vê desse jeito? Sim, é isso mesmo. O dinheiro é uma forma de troca apenas, é um instrumento para facilitar as nossas relações humanas. E promove desenvolvimento, promove alegrias, promove crescimento. Exato, é isso aí. E existem palavras, acho que retratam isso, né? Por exemplo, a pessoa que fala muito de dinheiro, ela é mercenária, Exato. Ela é interesseira, como se fossem pessoas que não têm limites, que não têm, como você falou, caráter, né? Então, acaba tendo uma pecha. E eu gostei também muito da noção sobre o cuidado feminino, que é muito gratuito, né? Acabou se associando à mulher como esse ser generoso, que cuida dos outros gratuitamente, e que, na verdade, haveria aqui, né, quando ela quer falar em dinheiro, ela tá
desviando das expectativas que se espera, como assim? Aí eu quero comentar com vocês que eu vi uma matéria, não sei se vocês viram, gerou uma grande polêmica, que era de uma mulher lá nos Estados Unidos que estava decidindo com o seu marido que iam ter 2 filhos. Ela falou, olha, mas eu vou ter que me afastar da minha carreira, então eu quero ganhar... Ela fez lá uma conta, né? Se eu vou ficar afastada 1 ano da minha carreira, eu preciso de uma compensação financeira por isso, porque eu vou ficar desprovida de fonte de renda, né? Então, eu vou querer, ela falou, por exemplo, $10.000 para cada mês que eu tiver dedicado aos filhos. Se tiver, aí eu volto a trabalhar, quando eu voltar a trabalhar, eu posso não estar no mesmo nível. Se eu sair de novo, eu quero mais $10.000. Veja, era um arranjo consensual do casal para tentar criar algo que fizesse sentido para eles por conta dessa retirada da mulher da cena do trabalho e, portanto, da evolução que ela teria lá. Imaginem os comentários que a gente via nas publicações. 99% deles dizendo o quê? Mercenária, como assim? Esta mulher está monetizando o momento mais lindo da vida... Como ela pode fazer isso? Como se ela fosse uma grande interesseira, uma grande mercenária, e falando que o cara era uma vítima. Veja, era um consenso construído. Eles fizeram um combinado que era só deles. Exato. E que não tem nada de mercenário, ela tem a vida dela, da qual ela está abrindo mão para viver aquele momento para a família. E o que você falou muito bem, uma mulher que fica 1 ano fora da carreira, quando ela volta, ela não se recoloca na mesma posição. Por isso que existem pesquisas mostrando que é tão difícil a mulher que decide ter filho chegar no comando, né? Não é porque existe o preconceito, ela abre mão, faz uma brecha aqui, vai ter o filho. Quando ela volta, tecnologia andou, uma pessoa teve que ocupar aquele cargo, ela já volta meio perdidona. Então, assim, qual é o erro do marido arcar por isso? Não tem erro. E é um combinado dos dois. Moralmente, para os dois está perfeito. O que alguém tem a ver com isso? Eu vou nessa mesma linha. É um excesso de cuidado com as questões que são particulares. Verdade. É um excesso de patrulhamento. Exatamente. Porque são questões do casal, da família, e que não vão alterar as relações da sociedade como um todo. Se for pensar, é até mais justo, é mais legítimo. Isso mostra como o marido é um companheiro da mulher mesmo, que pensa na recolocação dela e no gap que ela vai ter por conta do cuidado com a família. Exatamente, acho importante isso, né? E aí eu quero indicar um livro que eu sempre recomendo. Quem me indicou foi uma psicanalista, Gisele Groeninga, e ela disse o seguinte, o livro é de uma psicanalista argentina chamada O Sexo Oculto do Dinheiro. E ele diz muito isso, que as mulheres, elas sempre lidaram com dinheiro pequeno, das coisas do dia a dia, e os homens com dinheiro grande, das grandes operações, etc. E as únicas mulheres que ganhavam dinheiro na vida pública eram as prostitutas. Portanto, essas mercenárias eram aquelas que não cuidavam e, como assim, extorquiam os homens. Quando era uma troca, né? Era uma relação de troca, claramente. E aí ela conta nesse livro várias dificuldades que ela tinha de algumas pacientes dela, e uma delas era uma advogada. Achei bem interessante o exemplo, que era uma advogada que estava negociando duramente, e aí, uma hora, o indivíduo falava pra ela assim, né? Ela estava conseguindo tudo que ela queria, e ele falava assim, nossa, como você é malvada. E ela disse que ela, como negociadora, travou, porque assim, é como se estivesse dizendo que ela não era feminina, porque a mulher, exatamente como você falou, né, Estela? A mulher tem que ser boazinha, a mulher tem que ser cuidadora, a mulher tem que ser esse ser que acolhe, e na verdade ela estava emplacando as suas próprias possibilidades ali nas suas negociações. Então, acho que também tem isso, né? Essa ideia de que a mulher, quando vai negociar, ela tá saindo do seu lugar de mulher calorosa, acolhedora, fofa, meiga, cuidadosa, e ela tá indo para um lugar que é associado ao masculino, de uma decisão mais firme, de, vamos dizer, de dinheiro grande, que não seja só aquele dinheiro das pequenas coisas, das miudezas do dia a dia. Então, acho que é isso também. É tão forte isso, eu atendo tanta gente bacana, e que são mulheres queridíssimas, eficientíssimas, e que tem dificuldade de gerir a sua própria carreira e o seu próprio negócio no seguinte ponto. Primeiro que você falou, dinheiro pequeno.
A mulher tem a mania de achar que o dinheiro que ela ganha é para ela, é para comprar as coisinhas dos filhos, e o homem é quem vai gerir o dinheiro grosso da casa. Gente, lê do engano. Muitas vezes a mulher entende mais de finanças do que o homem, porque na verdade a mulher acaba indo fazer o mercado, ela que tem que fazer o dinheiro esticar até o fim do mês, enfim. Mas isso que você disse, mulher cuidando de dinheiro é uma coisa assim, tipo, né? Como assim? Não tem cabimento. Então, quando ela na carreira dela, plena, eficiente, muitas, eu vejo assim, não, a parte do dinheiro, meu marido quem faz? Eu falo assim, mas por que é seu marido que faz? Ele faz de boa vontade? Muitas vezes faz de má vontade, porque o pessoal é uma empresa, ela tem uma demanda, ela está produzindo, aquele negócio tem que lançar entradas, saídas, fazer fluxo de caixa, enfim. Não, ele faz de má vontade. Então, por que você não faz? Não, porque eu não quero nem olhar. Então, quer dizer, ela não quer nem olhar para o dinheiro de uma pessoa que está produzindo, ela tem todo o direito de ter aquilo. Então, o que a gente precisa parar aqui e falar assim, gente, vamos lá. Se você está trabalhando e não tem nenhum problema o marido ajudar a fazer conta, não tem problema. Desde que você queira ouvir e ver com ele as suas coisas ali. Eu quero entender, tá? Médicas, advogadas, queridíssimas, como que você faz aplicar seu dinheiro? Nossa, eu não sei, não quero nem ouvir. Meu marido que faz isso, eu nem sei. Como assim, gente? Mas eu vou te contar o segredo de por que para mim o dinheiro, eu acho que vale a pena contextualizar. Eu perdi meu pai num momento muito difícil, o ano que o Collor pegou todo o dinheiro, a gente ficou ali perdido, eu tinha 14 anos, a minha mãe até então, a minha mãe ela é a minha diretriz. Até então ela era uma dona de casa que não sabia, era isso, ela era uma dona de casa, meu pai fazia tudo, a minha mãe não sabia fazer supermercado. E ele morreu de acidente de carro, de um dia para o outro, a gente, não sabia fazer nem supermercado. Eu acho que isso ficou tão marcado na minha existência, na minha memória, e, sei lá, oculta, porque eu não tinha relacionado isso com a minha trajetória de vida. Hoje eu vejo o quanto para mim é importante uma mulher saber gerir a própria vida. E não é porque ela não é feliz com o marido, não é. Eu sou muito feliz e muito grata, meu marido é um querido, lindo. Mas, gente, a gente não sabe o que a nossa vida pode virar. Você tem que saber o que fazer. E você não pode deixar as decisões grandes da sua vida, porque dinheiro é uma decisão grande, na mão de outrem. Você tem que pelo menos entender o que está acontecendo, né? Né? Quantas vezes as pessoas chegam, a mulher achando que o casal está arrasando financeiramente, acontece, o marido vai embora ou some e larga a mulher numa situação deplorável. Então, gente, mulheres lindas, maravilhosas, tomem conta da vida de vocês, peguem para si, porque assim, é emocional, mas vocês têm força o suficiente para fazerem isso. Não precisa saber uma planilha de Excel absurda. Tem muitos que falam assim, eu não sei matemática. Eu falo, gente, calculadora existe para isso, ó. Mais, menos, vezes, dividir, não tem nenhuma expressão muito complicada. Só fique à vontade com isso, né? Exato. E é isso que você falou. Dinheiro de mulher não é dinheiro pequeno, é dinheiro tão grande quanto. E de um trabalho grande. Uma pessoa, por exemplo, como a doutora Simone, a doutora Fernanda, que estudaram a vida inteira, tem carreiras brilhantes. Por que não? O dinheiro delas é grande pra caramba. Na verdade é enorme. É o suficiente fazer o que elas quiserem. Né? Isso é muito interessante. Acho então que a gente pode concluir que existe um certo tabu em relação ao dinheiro por essas tradições, essas ideias um pouco antigas de que seriam pessoas mercenárias ou interesseiras, aquelas que se dedicassem com muito afinco ao dinheiro. E, na verdade, isso está superado, né? A gente vive uma sociedade consumista, imediatista, o dinheiro se tornou essa ferramenta de troca, como a gente está conversando aqui, então é algo realmente, a gente falou em superação de conflitos, acho que é legal a gente pensar nisso, né, no nosso tema. Primeiro, a superação de um conflito interno que a gente possa ter em relação ao dinheiro, é um tema estranho, eu não vi minha mãe e meu pai conversando sobre isso muito claramente, ou às vezes tem isso também, né? Às vezes as crianças viram os pais brigando por causa de dinheiro. Muito comum, e isso leva a patologias, como a pessoa
se recusa a ganhar dinheiro, ou todo o dinheiro que ela ganha, ela perde. Por quê? Porque dinheiro é motivo de briga. E ninguém gosta de viver no meio de briga. Então, assim, a forma como a gente se relaciona com o dinheiro hoje, muitas e muitas vezes tem a ver com a forma como a gente viveu ele na nossa primeira infância. Então, nossos pais são, sim, responsáveis, muito responsáveis, pela forma como a gente reage ao dinheiro. E se nós não tivermos a busca, o autoconhecimento para entender isso, a gente repete o erro e passa para os filhos. Exato. Né? Culpa com relação ao dinheiro. É muito comum ter culpa. Nossa, em algum momento você citou assim, não, foi a Simone quem falou, o pertencimento, ter dinheiro é pertencimento. Pertencimento é tão forte que uma pessoa, quando não se sente parte de um bando, ela sente dor física. E o dinheiro, ele tem duas frentes que isso pode acontecer. Então, por exemplo, uma pessoa começa a ganhar muito dinheiro, mas muito mesmo, muito mais do que a família. Então, a minha família tem um padrão de vida no qual eu me encaixo hoje, a gente frequenta os mesmos lugares, faz as mesmas coisas, come as mesmas coisas, e de repente eu começo a me destacar, eu virei uma empresária de sucesso, estou ganhando muito dinheiro, eu tenho a condição de ir em restaurantes muito melhores, viajar para lugares diferentes. O que isto acontece? O meu cérebro começa a falar assim, bom, mas e a sua família? Porque a família é quem cuida da gente quando a gente é bebê. Se a gente não tem o cuidado da nossa família, a gente morre. Então a gente precisa da nossa família para viver. E a família, eu digo, não necessariamente biológica, aquelas pessoas que te deram segurança e amor na primeira infância. Se eu começo a me distanciar financeiramente, mentalmente, o que eu começo a fazer? Eu quero voltar para o meu bando. Eu quero voltar para o meu bando. Naturalmente, eu passo a boicotar o meu ganho financeiro. Por isso que é tão comum pessoas que são ganhadoras de loteria perderem todo o dinheiro. Porque ela ganhou aquilo de um jeito muito rápido. Ninguém que fazia parte daquele meio foi com ela. Ela começa, sabe assim, dar dinheiro de um, dinheiro para outro, porque ela sente culpa. Se você for fazer um exercício mental de você se ver 20 vezes mais rica do que todas as outras pessoas que te cercam, você vai ver que você pode sentir muita culpa. Você vai assim, o que eu faço, cara? Meu irmão não pode ir comigo em tal lugar. Aí no começo começa a pagar, mas as pessoas se ofendem, né? Não vou estar. E aí você começa a ficar sozinho. Então, o pertencimento também é um ponto-chave para a gente entender o dinheiro em nossas vidas. E tem um segundo ponto. Nós, hoje, com rede social, essa loucura toda, o quanto você também quer se sentir parte de algo e por isso, às vezes, gasta o que não tem para parecer o que não é. É muito comum hoje. A ostentação, né? A ostentação. E a infelicidade em não pertencer. Exatamente. É muito interessante o quanto dinheiro é emocional. E você sabe que eu me lembrei de um livro, você falou do ganhador de loteria, né? O livro se chama Felicidade Autêntica. E é justamente de um autor americano que estuda psicologia positiva, esqueci o nome dele, mas o livro é bem legal. E ele começa estudando justamente ganhadores de loteria. E ele diz o seguinte, olha, dizem que dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, né? Ele usa essa provocação e fala, ó, eu quero analisar isso empiricamente. Então ele seleciona vários ganhadores de loteria e vai analisar o nível de felicidade que eles têm, né, de bem-estar, de realização. E aí ele dá o exemplo de uma mulher que ela era caixa de supermercado, mãe solo, então ela tinha uma vida muito dura, cuidando de 2 crianças, e ela estava levemente depressiva quando ela ganhou na loteria, e aí mudou de vida, ficou um ano bem. Do ano seguinte ela voltou a ficar depressiva de novo. Né? Ela voltou para aquele estado mental e aquele lugar tão familiar, tão conhecido que ela tinha. Então ele começa a falar do dinheiro, porque é isso, as pessoas acham que ser feliz é algo simples, basta ter dinheiro, né? Não existe pessoa feia, pessoa sem dinheiro, que não se arruma, né? Algumas brincadeiras que fazem sobre isso. Mas, na verdade, é mais complexo que isso, porque o que o livro vai mostrando é que a atitude da pessoa em relação aos acontecimentos, sejam quais forem, é que vão colaborar para que ela tenha uma
situação, de se sentir melhor. Então, por isso o pertencimento, que é um dos interesses humanos mais importantes, também faz toda a diferença. Quer dizer, se ela fica isolada, né? Então, se ela era uma pessoa depressiva e ela tinha amizades, pessoas que estavam ali pertencendo, né, a esse grupo. Suportando até a dor dela. Suportando a dor dela, se identificando. Exato. De repente, eu fiquei rica, superei. E aí, quem sou eu, né? Não, e a pessoa não se encaixa nem no mundo dos ricos, nem no dela. Fica uma coisa tipo alienígena. Né? Você não tem um grupo que te acolhe. É bem difícil. Por isso que muitas vezes a pessoa não consegue crescer. É muito comum, você pode pensar na maioria das pessoas no seu entorno, elas não conseguem, a maioria das pessoas você fala assim, quanto que você quer ganhar ou ter guardado? Sempre fala um pouquinho a mais do que a família. Olha. As pessoas não pegam e falam assim, eu quero ter, até fala da boca pra fora. Tá? Você fala assim, eu quero ficar milionário, imagina, quem? Sofrer no Caribe, maravilhoso, sofrer em Paris. Só que a verdade é que você sofre mesmo. Você vai para Paris e não tem nada a fazer lá. Não tem graça, você não conta para ninguém, porque ninguém que você conhece tá lá. Então, você não tem com quem compartilhar essa alegria, né? Ou essa tristeza, depende, né? Exato. Então, o que as pessoas falam? Elas querem um pouco a mais. Na hora do vamos ver ali, eu vou começar a sessão, eu estou trabalhando uma pessoa, eu falo assim, tá, hoje você ganha quanto? X. Quanto você quer ganhar? 2x. Aí eu falo, é só uma pergunta, por que você não falou 20x? A pessoa nem pensa em falar 20x. É tão forte isso, né? Porque assim, o esforço de me falar é o mesmo, né? Ela nem pensa em ganhar 20x. Olha só. Ela ganha X, eu falo, quanto a mais? 2x, tá bom. Tá bom, mas o meu trabalho é sempre tentar que ela ganhe os 20x com ela tendo dinheiro, não o dinheiro tendo a pessoa. Que eu acho que essa é a grande diferença e é aí que está a felicidade. Porque muitas das pessoas vão nessa busca insólita para ter o dinheiro e o dinheiro acaba as tendo, né? Porque você vive em função dele. E, na verdade, o dinheiro, como você entrou falando, é um bem destinado a fazer as nossas realizações acontecerem. E é para isso que ele serve. Se você está focado em ter o dinheiro, você não tem realização. Você só quer ter dinheiro. Exato. E para quê? Exato. Por isso que a felicidade, ela é, na pirâmide de Maslow, não fala em nenhum momento ter dinheiro. Fala realização pessoal, social, empatia, amor ao próprio, amor por si próprio, autoconhecimento. Isso tudo você com dinheiro pode fazer com mais conforto. Você não está angustiado para ganhar o pão de cada dia. Isso é importante. Tanto que existe estudo que fala, tem um determinado patamar que a pessoa dali para cima, e não é alto, tá? Dali para cima não influencia mais na felicidade. Dali para baixo é infelicidade. Se a pessoa não consegue ter aquele mínimo de sobrevivência, ela está em risco de infelicidade. Dali para cima ela não vai ser mais feliz. A felicidade tem a ver com outras variáveis. Exatamente. Quer comentar, Simone? Não, quando você falou do mínimo, eu lembrei daquela nossa ideia constitucional do mínimo existencial. É o mínimo para as pessoas terem dignidade. Isso tem a ver com dinheiro. Para você ter o mínimo de dignidade, para ter conforto material, conforto espiritual, conforto familiar, conforto profissional, você precisa desse mínimo. E esse mínimo precisa ser contemplado pelo Estado e pelas outras pessoas, pelas nossas organizações, tanto empresariais quanto do terceiro setor. Verdade. E precisa mesmo. Porque senão a pessoa fica improdutiva, porque ela está angustiada para ter um mínimo atendido. E muitas vezes não alcança esse mínimo, Exato. Está à margem. É verdade. E a gente vive um momento, né, de superendividamento, que inclusive esse tema voltou também, né? Porque as pessoas no pós-pandêmico, no período pós-pandêmico, estão vivenciando muitas dificuldades de resgatar aqui as suas condições. Então a gente tem níveis, infelizmente, muito altos. Então esse tema do mínimo existencial realmente é um tema que a gente precisa revisitar sempre. E também acho importante isso, né? Lembrar quem é dono de quem, que acho que essa é uma ideia importante, né? Assim, a gente tem o dinheiro, mas o dinheiro também não nos tem. E eu tenho uma tia, né? A minha tia era minha madrinha também, minha madrinha, Ramsa Tartucci, ela falava isso, né?
quanto mais coisas você tem, mais as coisas têm você, no sentido de que você vai ter que cuidar dessas coisas, né? Então, se alguém resolve ter uma casa de campo, ela também vai precisar cuidar dessa casa. Agora, tem gente que fica escravo da casa. Não, eu preciso ir lá, mas por que você não vai? Eu queria ir para outro lugar, mas na verdade eu tenho que ir lá, já que eu tenho uma casa, né? Então, aí, acho que inverte um pouco essa ideia de que, né, quem está escolhendo quem. Então, acho que, claro, essa é uma discussão mais rara, né? A gente está falando de superendividamento no país, quem vai ter essas opções? Mas é sempre importante lembrar disso, porque às vezes a busca pelo dinheiro, pela coisa, vai acabar caindo num vazio, porque não é sobre isso que a complexa existência humana gira necessariamente, ou exclusivamente, pelo menos. Exato, verdade. Isso mesmo. Tem razão.